nós estaremos, antes da gente falar propriamente da poda, a gente sabe que a produção hoje de café ela é multifator, né? São multifatores que nós temos. Como, por exemplo, a adubação é importante, ensina a nossa lavoura. Pragas é preciso controlar, ela é importante. Doenças, a gente precisa estar monitorando, controlando. Por quê? Vai prejudicar a produção. Então, na nossa atividade, para a gente ter sucesso, são muitos fatores envolvidos, né? Que a gente tem que estar atento. Assim como as podas, elas são importantes, né? Tá bom? E nós temos que citar alguns pontos que são importantes para o sucesso da nossa atividade. Então, o que motiva a gente a podar uma lavoura de café? Então, nós temos vários aspectos que vão desde superadensamento, corrigir a altura de plantas, né? Situações de lavouras que tiveram uma carga elevadíssima e teve seca de ramos laterais, né? Devido à supercarga que apresentou. Nós podemos ter também acidentes climáticos como chuva de granizo, geada, como também corrigir a altura de plantas para pulverizações, colheita mecanizada e também corrigir a arquitetura da planta. Então eu trouxe um exemplo aqui de uma lavoura onde ela apresenta aqui uma perda de terço superior e ramos muito longos e depauperados. Mas antes da gente falar da poda propriamente dito, a gente tem que conhecer um pouco o crescimento vegetativo do cafeeiro. Então vamos observar, olha, essa ilustração que eu até coletei alguns dados. O cafeeiro no início do seu crescimento vegetativo tem um vigor muito grande, né? Olha para vocês verem. Só que com o tempo, o que acontece? Esse ramo aqui que vai produzir no ano que vem, vai acontecer isso, ó. Nós vamos ter essa situação aqui, ó. Aquela produção que vai ter no ano que vem, nós já vamos deparar com isso, ó. Eu sincronizei, ó. Então, aquela área que produziu, ela já vai ficar sem produção, o que a gente denomina de uma área já esgotada. Nós vamos ter uma área em produção e uma área em crescimento vegetativo, que vai começar agora nesse período das chuvas, né, que vai de outubro até março, né, que vai ser responsável pela produção do ano seguinte. Então, a cada ano transcorrido da planta, o que a gente vai observando? Essa área esgotada vai aumentando. E esse crescimento vegetativo vai diminuindo esse vigor, a ponto de chegar nessa condição aqui, ó. Eu separei uns ramos aqui que fica mais fácil da gente mostrar, ó. Olha só essa situação aqui, pessoal. É um ramo que já passou por várias safras, ó, e o crescimento vegetativo fica muito limitado. Então, nessa situação aqui, a gente tem que tomar alguma medida de poda, o quê? Para forçar essa planta a emitir o quê? Novas ramificações, tá certo? Aqui, ó, né? E quando a gente poda um ramo desse, você vai fazer a planta emitir novas ramificações. Então, produzir café, a gente precisa estar produzindo ramo, tá certo? Só que antes da gente podar, um ponto que eu falo que é importantíssimo, que a gente precisa analisar, é o aspecto da lavoura. Então, por exemplo, naquele talhão que a gente conhece, a gente vai pegar uma planta bem característica. Nem a melhor, nem a pior. As plantas ali daquele talhão, onde eu vou estar o quê? Abrindo uma trincheira e examinando o sistema radicular, para ver se não está com pinhão torto, bifurcado, superadensamento. Aproveitou que tirou a raiz, vê se não tem verme da raiz, larva de cigarra e também esse daqui, ó, esse danado aqui, que é o Melodogena exígua, tá certo? Nessa situação aqui, nós vamos ter que fazer um pousio de pelo menos 2 anos, ou plantar a variedade resistente aqui, tá? Se encontrar isso aqui, isso está muito disseminado, tá? Então nós temos que ter esse cuidado. Outro ponto importante que temos que analisar, se a minha lavoura não tem mais de 20% de falhas no estande, então não compensa a gente podar. Então o melhor é arrancar e formar uma nova lavoura, tá certo? E antes da gente falar dos tipos de poda, uma outra análise que a gente tem que fazer é com relação à época de podas.
Nós fizemos um trabalho há 20 anos atrás com lavoura depauperada, onde nós podamos logo após a colheita e num outro tratamento nós aplicamos foliagem de boro e zinco. Por quê? Coletamos as folhas, mandamos para o laboratório e eles viram que o boro e o zinco estavam baixo. Então nós esperamos 30 dias, nós aguardamos naquela 30 dias para depois podar essas plantas. E o que a gente observou? As lavouras que estavam depauperadas e receberam as adubações foliares tiveram um número maior de brotações, um crescimento mais rápido de brotações. Então a gente vê como que é importante a nutrição e como que influencia, né, na resposta à poda, tá certo? Agora, lavouras que estão com bom vigor, a gente pode podar após a colheita. No nosso caso, a gente saindo de uma colheita e começando o período chuvoso, é ideal da gente começar as podas, não é verdade? E para mostrar essa importância da poda, um trabalho que eles mostraram, onde eles contaram o número de nós formados, eles verificaram o seguinte: a poda feita após a colheita cresceu 10 nós. A poda feita em tardia, em dezembro, cresceu só 4 nós. Então isso influencia muito. E a gente precisa ter crescimento vegetativo para ter resposta em produção, tá certo? Então, pessoal, sabendo disso, a gente agora precisa adotar as práticas de poda. Então, vamos falar um pouquinho da recepa. A recepa, ela é uma poda muito adequada para uma lavoura nesse aspecto aqui, ó. Uma lavoura que teve perdas em toda a sua parte aérea, de ramos laterais, mas que atende todas aquelas características que eu falei para trás. É uma lavoura que não tinha problema no sistema radicular, de pinhão torto, bifurcado, não tinha problema de praga, de nematóide, a variedade era uma variedade produtiva. Então nós optamos em recepar essa lavoura. Qual que é a vantagem da gente estar recepando essas lavouras? Eu vou evitar de arrancar, preparar solo, sulcar, comprar muda ou produzir muda, fazer o plantio. Olha quantas operações envolve uma formação de uma lavoura nova. Ao passo que a recepa, a planta já está lá. Eu recepei, mas para ter sucesso nessa atividade, eu vou precisar o quê? Tá capinando, porque as brotações e o mato crescem junto. E o mato abafa a brotação e não deixa formar as brotações. Eu tenho que adubar e a gente tem que desbrotar, tá certo? Procurar manter em torno de 2 hastes por tronco, tá certo? Que fica uma população adequada. Outro aspecto importante e outra vantagem que a gente chama atenção. No caso da recepa, eu posso aproveitar a minha área para uma outra atividade. No caso aqui, nós plantamos o feijão. Então eu vou ter, enquanto eu tenho crescimento vegetativo do meu cafeeiro, eu estou tendo renda com produção de feijão, tá certo? Então isso torna bastante interessante. E quando é possível eu deixar na lavoura, ela ainda preservar ramos baixeiros, eu posso fazer uma recepa mais alta. Então nesse esquema aqui, olha, nós comparamos uma recepa baixa com uma recepa mais alta, a gente vê que o crescimento dela e o desenvolvimento dela é muito maior do que uma poda drástica. Então esse é um ponto importante para a gente analisar. Pessoal, vamos falar então do esqueletamento. Então a planta, ela apresenta um aspecto assim, de muitos ramos esgotados. Ela vai receber um corte em torno de 30, 40 centímetros e ela vai passar com essa poda a emitir ramificações secundárias, tá certo? Aqui, ó. Ela vai, com essa poda, essas gemas que estão em dormência vão começar a emitir novos ramos, tá certo? E nós chamamos uma denominação de safra zero, porque quando a gente esqueleta, o ano que vem, ela não vai produzir. Por isso que a gente fala safra zero. E isso numa propriedade favorece, que aquele talhão não vai dar trabalho com colheita, mas a gente precisa cuidar, tá certo? Para que no outro ano ela dê uma grande carga, tá certo?
Um ponto importante que a gente pode citar aqui é que a gente pode fazer ela de forma mecanizada, conforme nós fizemos aqui, o pessoal da LS nos disponibilizou o equipamento, a máquina, né, já fez uma demonstração, foi na hora que vocês estavam chegando, né, vocês puderam ver, né. Então aqui essa planta, esse implemento, né, esqueletadeira, ele poda o ramo tanto na lateral como na vertical, né. Então a máquina foi para lá podando os ramos na lateral e depois ele fez o decote, que a gente chama, que é essa poda nos ramos verticais, certo? Muito bem. A gente pode fazer também essa poda para o pequeno produtor com as maquininhas manuais. Então nós temos já hoje kits que a gente acopla, né? Onde você pode pôr esse kit que é uma esqueletadeira, que tem um grande rendimento, tá? Como também pode fazer o disco também, né? Que é possível fazer também, tá certo? Pessoal, é importante aqui chamar atenção para alguns aspectos. Nós precisamos analisar a questão da desbrota, que é importantíssimo. Se a gente faz uma poda um pouco mais baixa, vamos falar 1,60, né? O que acontece? Eu peguei um broto aqui, mas o vento jogou ele longe. Deixa eu pegar ele. É importante a gente conduzir as brotações, porque trabalhos que foram feitos mostraram que a gente observa, ó, eles emitiram flores, ó, tá vendo? Foi conduzido 2 hastes, eu fui lá e arranquei o broto. Então a gente vê que eles produzem. E o somatório dessa produção com a produção que está na planta é muito significativo, comparado com um que foi lá ou fez a capação, deixou sem um broto. Ou seja, num trabalho que nós analisamos, a gente observou que foi possível colher 45 sacas por hectare, conduzindo 2 hastes. O que ele arrancou os brotos e deixou só na planta, a planta produziu em torno de 20 a 28, de 25 a 28 sacas por hectare, mostrando o tanto que essas brotações contribuem na produção, no caso de uma poda a 1,60. Bom, o que a gente... Você já pegou uma pesquisa podando 2,20 com capação? Então, aí eu vou chegar na sua resposta agora. Então, hoje, o grande empresário, para ele a mão de obra é muito cara. Ele está buscando conduzir as lavouras sem desbrota. Então, hoje, o que está sendo orientado? Um estudo que eles têm feito, eles fazem essa poda a 1,80, 2 metros, né? Agora, aí vai chegar e não quando deixa as brotações saírem livremente. Então, lá para fevereiro, final de fevereiro, ele vem e capa de novo essas brotações que saíram. Essa está sendo um estudo que está sendo feito, né? Exatamente o que? Para sair dessas desbrotas. Mas tudo é relativo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas assim, é um trabalho que está em andamento, que está mostrando bastante interessante. Porque quando você vem lá para fevereiro, início de março, capar esses brotos, eles já vão estar bem lignificados. Então, tanto a mecanização como as maquininhas têm condição de podar isso, tá? E evita a condução das brotações no partiota. Por quê? A planta vai estar produzindo ao longo dos seus ramos laterais nesses brotos aqui que vão estar em formação, tá certo? Então, é uma coisa que está em andamento, vários trabalhos aí nesse sentido, né? E a alternativa que está se vendo é isso, não deixa sair os brotos, né, livre crescimento ali, e depois lá para fevereiro, início de março, faz uma nova capação, né? Pessoal, então, um outro ponto que é importante a gente analisar também é o seguinte, a questão da safra zero. O pessoal tem perguntado, alguns estão tendo sucesso, outros não estão tão satisfeitos, né?
Eu tive em São Sebastião do Paraíso um produtor de Altinópolis, que já é estado de São Paulo, né? Altinópolis, estado de São Paulo. Ele separou a lavoura dele em áreas e ele está trabalhando safra zero. Então, o que ele tem feito? Ele falou, eu só tenho safra alta. Ele colocou assim para mim, porque enquanto um talhão está em crescimento vegetativo, o outro está em produção. Aquele que está em produção esse ano, ele vem e esqueleta de novo, e aquele que foi esqueletado entra em produção. Então, o aspecto do livre crescimento, o inconveniente que a gente tem, porque uma lavoura que produz, um exemplo, 80 sacos por hectare, no outro ano vai sentir a carga. E naturalmente vai produzir 15 sacos, 10 sacos, e fica muito caro você tirar esses frutos da árvore lá no campo, né? A colheita fica cara, né? Então ele alegou para mim que esse sistema facilitou a gestão da propriedade dele, né? E ele só tem safras adequadas, né? Ele alegou isso. Agora, um aspecto que a gente tem que analisar é que a lavoura, com o tempo, ela vai envassourando. Com esse regime de podas a cada 2 anos, né, ela vai envassourando. Então a gente tem que ver o limite disso, que a pesquisa também está analisando isso também, tá certo? Pessoal, então era isso. Nosso tempo aí como é que está? 4 minutos. 4 minutos. Vocês querem fazer alguma pergunta ou então nós vamos passar aqui, dar uma olhadinha no serviço que a máquina fez para a gente aproveitar isso também. Um modo desse.